Glória a Deus. Nós vamos ter uma apresentação especial das crianças agora, nesse momento. Hoje é um dia, quem sabe que dia é hoje? Ah, Jonas, é dia do pastor, Henrique, muito bem, é isso mesmo. Glória a Deus. O microfone aqui para Angélica, professora Angélica. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer uma singela homenagem, porque, como sempre, a simplicidade vale tudo, né? Hoje é um dia muito especial e nós queremos homenagear os nossos bispos e pastores da Sara. Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus pela vida de vocês. Agradecemos a bênção de tê-los como nossos guias espirituais, por sua vida e seu ministério, pois foi Deus quem os escolheu. Reconhecidos pastores verdadeiros, olhando para esta igreja, levam pessoas a Jesus Cristo, dignificam seus nomes no que faz, orando por quem é incapaz. Suas vidas nas mãos do Senhor, indo por onde for, levarão consigo a família, vivendo com integridade, amando a palavra e a verdade. Seu lema, em qualquer lugar, consigo sempre trará, arraigado no coração, para suas ovelhas cuidar. Amém? Prontidão, amor, solidariedade, trabalho, otimismo, renúncia. Essas são as palavras que geram a vida de um homem que tem a prontidão. P de prontidão. Nossos bispos e pastores estão sempre prontos a nos atender. Prontidão é uma característica. Em cada situação, eles anteveem possíveis soluções, estão sempre prontos a agir sem demora. Muito obrigada pela prontidão. A de amor. Amor é a outra característica de nossos bispos e pastores. Tantas vezes tem que dar de si, sem nada receber, amando o seu rebanho, à semelhança de Cristo. Muito obrigada pelo seu amor. S, solidariedade. Os bispos e pastores estão sempre solidários com as suas ovelhas. Sabem alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para suas ovelhas. A solidariedade é outra característica. T, de trabalho. Cuidar de cada ovelha, alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer são atividades que ocupam o tempo do pastor. O seu trabalho não tem horário pré-estabelecido. Ele está sempre pronto a atender. Muito obrigado pelo seu trabalho. O, de otimismo. Eis uma qualidade do nosso pastor, otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de otimismo e de ânimo para dirigir as suas ovelhas. Ele ajuda a encarar os problemas e as horas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável será dada por Deus e ela virá. R, renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixa seus próprios interesses para agir em favor do seu rebanho? Muito obrigado, pastores. Eu quero chamar aqui à frente os nossos bispos, Bispa Carmen, o Bispo Divino, os nossos pastores Sirlene e Ciro, aqui hoje presentes. Vamos ficar de pé, igrejas? Nós sabemos que sem uma liderança não há igreja. Sem o nosso pastor, nós não temos um guia espiritual. E a igreja hoje, com essa singela homenagem do Ministério Infantil, nós queremos honrar a vida dos nossos líderes, bispos e pastores. Amém? Levante a sua mão, diga palavras de bênçãos, palavras de encorajamento, porque sem eles
nós não estaríamos aqui, amém? Senhor Deus Pai, nós te louvamos por esse dia, Senhor. O dia em que nós comemoramos e celebramos essa data tão importante na vida do povo de Deus, na vida das pessoas, Senhor, que tem um líder guiado pelo Senhor. Que o Senhor trouxe para essa igreja os anjos desse lugar. Pai, nós queremos abençoá-los com toda sorte de bênção. Que o Senhor, meu Pai, capacita eles em tudo aquilo que eles necessitam, na saúde do corpo, na saúde da mente, Senhor, na vida espiritual, em todas as áreas, Senhor, porque nós sabemos, são homens carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, mas o Senhor os levantou, Senhor, neste lugar. Pai, nós queremos que o Senhor venha com infinitas bênçãos, que continue trazendo para eles direções sábias para este lugar, e que em nome de Jesus, em todo o tempo, nós possamos estar debaixo dessa direção, em obediência e amor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir? Obrigada, crianças. Vamos descer por aqui? Muito obrigada, igreja. Muito obrigada, as crianças. Obrigada, MSK, professores, líderes. Amém. Glória a Deus. Quero chamar nossos avisos, por gentileza, já coloque os nossos avisos. Você já passou por momentos difíceis em sua vida? Na Sara, acreditamos que a fé move montanhas. Se você está buscando uma mudança, um milagre em sua vida, junte-se a nós. Participe da campanha Conquistando o Seu Milagre e comece sua jornada rumo à conquista do seu prodígio. Junho em uma Sara mais próxima de você. Culto de campanha na terça-feira, Conquistando o Seu Milagre, todas as terças-feiras às 8 horas. E na terça-feira, nós colocamos como um dia de consagração da nossa igreja. Então, nós vamos iniciar às 7 horas com um momento de oração. Então, quem puder chegar mais cedo, 7 da noite, pode estar aqui. A reunião de oração vai ser nessa sala aqui ao lado, na sala de consolidação, e vai ter alguém para orar junto com você, pelos seus alvos, pelos alvos da igreja, por aquilo que nós estamos diante de Deus buscando do Senhor, amém? Então, toda terça-feira. E se você tiver condições de jejuar nesse dia, de alguma coisa, de algo que você quer abrir mão, porque o jejum aliado com a oração tem grande graça e poder espiritual. Amém, igreja? E também, no domingo, antes do culto das 10 da manhã, às 9h30, meia hora antes, e no domingo às 17h30, também nós teremos este momento de oração. Amém? Que nós estaremos orando. Hoje já iniciou, teve irmãos, líderes nossos que estiveram lá orando,
e todos que chegarem antes de começar o culto podem se direcionar para a sala de consolidação. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós queremos também trazer para vocês algumas dicas de leitura. A Sara Nossa Terra, ela tem os livros que nós indicamos, porque nós achamos que é importante a leitura amplia o conhecimento. Além de você ler a Bíblia, é importante que você leia outros livros, que vai ajudar você a vencer na sua vida e a ter uma visão mais clara de algumas situações em você. E aqui a gente quer indicar um livro da Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Muitas pessoas sofrem porque têm mentes muito ansiosas, mente com pensamentos acelerados, pessoas com mentes, muitas vezes com pensamentos de pessimismos, né? Situações assim que... Então é importante aqui ela traz o respaldo da palavra de Deus, que te ajuda a ter uma mente tranquila, amém? Porque na nossa mente é que nós temos os pensamentos e depois nós temos as emoções. Então as emoções, elas primeiro, elas nascem dos pensamentos, e a gente precisa ter clareza sobre isso. Outro livro é Olhe para o Alto, que é o tema desse ano, né? Esse ano nós estamos trabalhando o tema Alcançando os Lugares Altos, e você pode também adquirir, dar de presente para alguém. Não desista de você, encontrando força para vencer grandes desafios. É um livro da Bispa Lúcia Rodovalho, que ela lançou no Congresso de Mulheres. O Desígnio de Deus para você, Alcançando Lugares Altos, do Bispo Rodovalho. Você pode se dirigir ali ao final e poder adquirir um desses títulos, para que você possa... tem um presente do Dia do Namorado, né? Vai ganhar, não quer ganhar livro, não. Um livro, muitas vezes, abre a mente, abre muitas coisas na sua vida. Às vezes, você não está com um recurso, né? Dá para um amigo, dá para alguém que você está, assim, pensando, né? Ser um futuro namorado, quem sabe? Namorada. Dá um livro para ele, vê qual é a reação dele, depois pergunta. Você leu? Vamos dar uma saidinha para você comentar o livro comigo. Gente, tem que ser esperto, amém? Tudo é motivo, amém? Glória a Deus. Nós queremos agora orar por uma criança. Vamos apresentar, consagrar uma criança a Deus. Nós não batizamos crianças menores, pequenas, mas nós apresentamos os bebês, os recém-nascidos, as crianças diante do altar de Deus. Uma consagração, como foi feito com Jesus, que foi levado até o templo e consagrado e apresentado diante do Senhor. Por favor, Emerson e toda a mãe, o pai da criança, a família, pode trazer. Sabemos que tem pessoas da família aí. Glória a Deus. Eles são da célula do Emerson e da Stephanie. É o Antônio, filho do Gabriel e da Lígia. Vem para cá, vamos chegar mais para cá. Você é o que deles? Tia, né? Claudiceia é a mãe do Emerson, tá? Não sei se vocês sabiam. E da Lígia, ela diz que também que tem a Lígia como filha dela, amém? Glória a Deus, Bispo Divino. É muito bom a gente poder consagrar uma criança diante de Deus, na casa de Deus, no momento do culto público ao Senhor, junto com toda a igreja. Isso é muito maravilhoso, né? Nós queremos aqui orar pelo Antônio. Quantos dias o Antônio tem? 25 dias, 25 dias de nascido. Vamos consagrar todos os dias dele para Jesus, que Deus o abençoe, né, toda a sua vida e que ele cumpra o propósito de Deus.
Estende a sua mão, igreja. Senhor, nós consagramos o Antônio, esse bebezinho que o Senhor deu a este casal. Senhor, abençoamos a vida dele, Senhor. Deus, e que ele tenha saúde todos os dias da sua vida, e que ele conheça a Ti. O Senhor ajude seus pais, que os seus pais o criem nos princípios, no temor do Senhor, nos ensinamentos da Tua Santa Palavra. Nós estendemos nossas mãos e proferimos bênçãos do Senhor para esta criança e para este casal, para esta família. Como igreja, Senhor, na Tua presença, na presença do Teu povo, consagramos a vida do Antônio, todos os dias da vida dele. Meu Deus, enquanto bebê, como criança, como jovem, adulto, que ele sirva ao Senhor, que ele cresça uma vida, meu Deus, para a Tua glória, que a vida dele seja para a Tua glória. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Eu vou levantar ele e consagrar ele para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. E a igreja vai aplaudir o Antônio Matias Oliveira dos Santos. Ele é do Senhor Jesus todos os dias da vida dele, para conhecer a Deus, para andar com Deus. Aleluia. Lígia, aqui está o certificado, e Gabriel, aqui está o certificado de apresentação do bebê, tá? Deus abençoe. Vai tirar uma foto, vamos tirar uma foto aqui com toda a família. Ok, ele está com um chorinho aqui de quem quer mamar, ou quem está com cólica, né? Amém. Nossas crianças podem vir aqui à frente, vamos orar por vocês, para vocês irem para a salinha. Eita, cada criança que corre mais do que a outra. Muita energia. Cada criança mais bonita que a outra. Crianças cheias da presença de Deus, saudáveis espiritualmente, naturalmente. Estenda a sua mão. Senhor, obrigada pelas nossas crianças. Nós as abençoamos. Declaramos a presença do Senhor com elas. Que o Senhor as guarde, as livre do mal, Senhor. Que o anjo do Senhor acampe-se ao redor delas, Pai, em todo o tempo. Abençoa as equipes que estão cuidando do MSK, cada professor, cada apoiador. Abençoa, Senhor, pastor Ciro, pastora Sirlene ali, no cuidado com o MSK, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos e abençoamos. Amém, amém, amém. Pode ir devagarzinho. Bispo Divino. Boa noite, igreja. Shalom, shalom. Quero cumprimentar a todos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Cumprimento quem está assistindo também nosso culto no online. Gostaria de saber se alguém está nos visitando, se nós temos visitantes. Levante a mão, faz um sinalzinho com a mão lá atrás. Eu queria que quem está próximo, dê um aperto de mão nessas pessoas. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Mais alguém que eu não vi do lado de cá? Tem mais alguém que nos visita? Quer dizer que todos são bem-vindos. É muito bom tê-los aqui. Quero agradecer a equipe das crianças, quero agradecer os professores pela homenagem ao nosso dia, né? Nós temos esse título de pastor, temos um chamado, nos preparamos para isso. Eu, particularmente, tenho uma alegria muito grande pelo chamado de Deus de ser um pastor. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande e a gente é servo. A gente ora que Deus nos capacite a cada dia para servir o povo de Deus, para te servir, querido. Nós estamos aqui para servir a igreja, pregando, aconselhando, orando, ajudando com um conselho, trazendo uma direção, né, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, e a gente faz isso com alegria. Eu creio que eu falo pela minha esposa também, e falo também pelo pastor Ciro, pela pastora Sirlene, pela pastora Shirley, que não está aqui agora, mas esteve de manhã, no nosso culto da manhã. Então, o chamado para ser um pastor, uma pastora,
é um chamado de Deus, e é um chamado que a gente leva muito a sério, né? Eu louvo a Deus por isso. Obrigado pela homenagem, amém, queridos? Orem por nós precisamos disso. Foram dados ali os avisos, nós vamos ter revisão de vidas, dia 23, 24 e 25, vai ser um momento maravilhoso. Se você não fez ainda, revisão, faça, prepare-se para isso. É um final de semana separado para Deus, onde Deus faz coisas extraordinárias na vida das pessoas que participam daquele momento. Então, faça a sua inscrição e participe. Eu acho que não passou aqui, mas dia 1º agora de julho, é um sábado, nós teremos o nosso arraiá, o arraiá da Sara Nossa Terra, né? E teremos então um momento de descontração aqui na igreja, momento de alegria, e nós convidamos uma banda de Brasília, que é uma banda que toca os ritmos de festa junina. Então vai ser muito bom, não perca a oportunidade. Você pode, nós vamos estar vendendo mesas, né? Mesas com 4 cadeiras, você pode reservar a sua mesa, trazer o seu convidado, um familiar, um amigo, para estar aqui. Vai ter comidas típicas, vai ter correio elegante, vai ter, como é que chama aquela dança? Quadrilha, mas é uma quadrilha santa, hein? Quadrilha de Jesus, é quadrilha de Jesus, tá? Então assim, e aquelas comidas que a gente tem em festa junina, né? Então é um momento de se alegrar, um momento na presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, amados? Então a gente se alegra em Deus. E em julho estamos nos preparando para irmos a Brasília, para a nossa celebração de inverno. Vai ser um momento maravilhoso. Vamos continuar trabalhando essa palavra, recebendo de Deus sobre essa palavra profética de 2023, que é o ano dos lugares, o que, igreja? Lugares altos, e é isso que Deus tem para nós. Muito bom. A Bispa Carmen está me lembrando aqui mais um aviso, a campanha do agasalho. Nós estamos no período de inverno, de frio. Você pode nos ajudar para que nós possamos ajudar pessoas que precisam dessa ajuda, né? Seja comprando cobertores e trazendo aqui para a igreja, que eles têm uns cobertores bons, baratos, que você pode, né? Talvez para você não seja o mais importante, mas vai ajudar alguém. Ou aqueles agasalhos que você tenha lá na sua casa, que você não está usando, uma blusa de frio em bom estado, uma calça, uma jaqueta, seja o que for, traga, que você vai estar abençoando alguém, e você também será abençoado, porque é mais abençoador dar do que receber, sim ou não? Amém. Então vamos para a palavra de Deus agora. Eu convido você, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, e nós vamos seguir com a palavra de Deus, com a mensagem do Senhor para nós. Pai querido, muito obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto hoje à noite. Obrigado pelos louvores, pelo momento do dízimo e da oferta, as apresentações das nossas crianças, cada momento que tivemos. E agora, Senhor, fala conosco pela Tua palavra, que a palavra do Senhor venha aquecer o nosso coração, alimentar o nosso espírito e a nossa alma, que a palavra do Senhor seja vida e poder de Deus em nós, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 32. Hoje pela manhã, a Bispa Carmen estava pregando a palavra, e de repente ela entrou em Isaías 32 e falou dos versículos todos que Deus tinha colocado no meu coração para pregar agora à noite. Só que ela trouxe um foco, e eu vou trazer um outro foco. Mas eu convido você que não veio pela manhã, se você quiser ver a palavra que ela ministrou pela manhã, uma palavra maravilhosa. Ela falou sobre as raízes do cristão, né? E você vai estar lá disponível no nosso canal, porque fica lá gravado. Isaías 32, eu vou ler com você do verso 1 até o verso 8. Quero que você acompanhe comigo aí no nosso telão. Eis, aí está. A minha versão é um pouco diferente dessa que está no telão, tá? Eu vou ler na minha versão, que é a versão revista e atualizada. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos do que
que vem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas. Ainda quando a causa do pobre é justa, Verso 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Glória a Deus. Até aqui no versículo 8. Esses textos, esse texto que nós lemos aqui do verso 1 até o verso 8, esses versículos, eles estão falando do reinado do justo rei, de um rei que é justo. Em contraste, ele traz também aí um contraste com aqueles que estão vivendo a vida sem rumo, né? Aqueles que estão perdidos, vivendo loucamente. Eu quero analisar com você aqui, o versículo 1 está falando de um rei que reinará com justiça. Esse rei, não tenha dúvida, queridos, é o Senhor Jesus, é o rei que é justo. Jesus já está reinando nos céus, mas haverá um dia que Jesus voltará e reinará sobre toda a terra. E aqui diz que em retidão, no versículo 1 também está dizendo, governarão juntamente com ele príncipes. E quem são esses que governarão juntamente com Jesus? Os filhos de Deus, o povo de Deus, a igreja. Você é chamado para ser príncipe do Senhor neste mundo, nesta terra. Amém, querido? Amém, igreja? Nós somos chamados para sermos príncipes do Senhor nesta terra. E é importante que nós aprendamos a usar dessa bênção que Deus nos deu, né, de sermos príncipes e de governarmos já agora. Precisamos aprender a governar hoje, governar a nossa vida, governar os nossos pensamentos, governar as nossas emoções, governar a nossa casa, né? Sermos excelentes administradores. Um governador, ele é um gestor, ele é um administrador. Um príncipe tem essa função, e ele deve governar com justiça, porque nós servimos a um rei que é justo, a um rei que reina em justiça, que é o Senhor Jesus. Amém, igreja? O verso 2, olha para você ver a característica dos príncipes, como eles governarão. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Um príncipe, ele serve de esconderijo contra o vento que vem, o vento da mentira, o vento do engano, o vento que vem para ferir, da palavra ferina, né? O príncipe, ele é aquele que para isso, né? Então ele serve de esconderijo contra o vento, também de refúgio contra a tempestade. Você sabe que uma tempestade, aqui em Uberlândia a gente sabe muito bem disso, né? Quando chove torrencialmente, muita água, muita chuva de uma vez, normalmente a Rondon aqui é uma avenida que sofre muito, e outros pontos da cidade, porque o fluxo de água, quando é muita água, aquelas galerias que estão debaixo, subterrânea, elas não comportam, então as águas sobem num nível muito alto, os carros rodam, às vezes pessoas perdem a vida nessas enchentes, nessas tempestades que cai muita água em poucos minutos, né? Então, mas ele está dizendo aqui que o príncipe que vai governar em retidão, ele vai ser também um refúgio contra a tempestade. Mas nós estamos falando aqui de tempestade, de conflito, de confusão. Nós estamos falando aqui de tempestades, né, de tristeza, de abatimento,
de angústias, de dores, né? Também, ele está falando aqui, que o príncipe ele vai servir, ele vai ser como torrente de águas em lugares secos. E aí ele vai falando, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Você é chamado para ser tudo isso, querido. Amém ou não amém? Primeiro, para você conquistar uma vida emocional, espiritual, mental, né? Onde você tem paz, onde você é uma pessoa segura, onde você tem fé, onde as situações da vida não te abalam. As dificuldades da vida que todos nós enfrentamos não vão te abalar. Jovem, aquela ansiedade, como será meu futuro? Com quem eu vou me casar? Não, coloca isso diante de Deus. Você é chamado, jovem, para ser um príncipe do Senhor Jesus hoje. Amém? Hoje, nesse tempo. Verso 3, ele diz: os olhos dos que veem não se ofuscarão. Quer dizer, os seus olhos vão enxergar perfeitamente. Você vai conseguir ler as situações, perceber as situações, porque os seus olhos espirituais estarão plenamente abertos, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então você vai ter um bom ouvido para ouvir, para entender, para compreender o que está acontecendo, né? E verso 4 ainda: o coração dos temerários, daquele que talvez esteja com alguma insegurança, né? Com algum sentimento assim de, o que eu faço agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Então ele está dizendo, o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos, olha só, querido, falará pronta e distintamente. Glória a Deus. Olha o que os príncipes do Senhor, todas as coisas que os príncipes do Senhor vão ter liberdade de gerir, de fazer. Aí a partir do verso 5, ele traz o contraste. Ele fala que ao louco nunca se chamará nobre, do fraudulento nunca mais, né, ao louco nunca mais se chamará nobre. Do fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo, porque o louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo, tal. Ele vai falando disso aqui até o verso 7, né? Agora, eu quero trabalhar com você nessa noite o versículo 8. Coloca para mim aí na tela o verso 8. Na minha versão diz que o nobre, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Aqui diz, essa versão aqui é NAA. O nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza ele fica de pé, ou ele é estabelecido, né? Então, o ponto que eu quero chegar com você nessa mensagem de hoje é a atitude do nobre. E o tema dessa palavra é chamado para ser nobre. E eu quero que você saiba, meu querido, minha querida, que você é chamado para ser um nobre diante de Deus e nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor por isso. Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus colocou esse versículo 8 no meu coração, daqui do livro do profeta Isaías. E eu fui ver o que significa essa palavra nobre, lá no original, porque a Bíblia, no original, ela foi escrita no hebraico. E aí foi traduzido para as outras línguas, para o inglês, para o alemão, para o espanhol, para o português, que é a nossa língua, né? Na nossa língua, nobre, ela vem do hebraico, que é a palavra naudib. E o significado dessa palavra é inclinado a. Uma pessoa nobre é uma pessoa inclinado a. O que é isso? É uma pessoa que tem a inclinação para fazer coisas boas, para servir, para ajudar. Ela tem uma inclinação para alguma coisa, e normalmente é alguma coisa boa. Posso ouvir um amém seu? Uma pessoa que é nobre, ela é uma pessoa voluntária,
ela tem sempre a disposição de se voluntariar para alguma coisa, para ajudar. Está precisando de alguém para ajudar algo, a pessoa se dispõe. Ela não espera que a chamem, fulano, vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Não, ela vê, ela percebe e ela se voluntaria. Ela vai lá e se oferece. Uma pessoa nobre, significado, tudo isso é significado dessa palavra, naudib, né, hebraica. É uma pessoa disposta, ela tem um coração disposto. Nobre significa também aquilo que é principesco, na hierarquia. Um príncipe, falando de hierarquia, é uma pessoa nobre. Antigamente na monarquia, nós temos isso, por exemplo, na Inglaterra hoje ainda tem um sistema monárquico. Nós tivemos agora, recentemente, a morte da rainha Elizabeth II, o ano passado, e ascendeu ao trono, no lugar dela, o filho dela, o Charles. E o Charles foi empossado agora, recentemente, neste ano, foi coroado como rei da Inglaterra. Então lá funciona a monarquia. E os filhos do Charles, né? Antes eram os filhos da Elizabeth, são o quê? Príncipes e princesas. Então, ali na hierarquia, eles são de uma família, fala comigo assim, família real. É uma família real. Eles nasceram nobres, de nascimento. Agora, deixa eu te falar uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quando você aceitou Jesus, você entrou numa família real. Você nasceu espiritualmente numa família real. Dá um glória a Deus, aplauda. Porque Jesus é o Rei dos Reis. E ao aceitar Jesus, nós entramos para a família de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então, na hierarquia dos céus agora, nós nos tornamos príncipes, nos tornamos reis, rainhas, princesas. Olha para o irmão que está do seu lado, né? Se for uma jovem, fala assim, princesa. Se for um jovem, fala assim, príncipe. Se for uma mulher casada, fala rainha. Se for um homem casado, fala rei. Então, nobre significa isso, né? Agora, significa também, e aqui entra um ponto muito importante. Agora que nós somos nobres, fomos feitos príncipes, princesas, reis e rainhas em Deus, por meio daquilo que Jesus fez, nós precisamos ser príncipes e rainhas e princesas e reis também na mente e no caráter. Nossos pensamentos têm que ser pensamentos de príncipes e princesas. Nosso caráter tem que ser caráter de reis e rainhas. Posso ouvir um amém seu, querido? Então, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, nós temos que aprender a pensar grande. Você precisa aprender a pensar como filho de Deus. Você precisa aprender a pensar como um príncipe de Deus, como uma rainha. Você tem que pensar grande e não pensar pequeno. Deus está nos chamando para os lugares altos. Os lugares altos. Então, nos nossos pensamentos, pensamento é que gera, né, as nossas atitudes. Primeiro nós pensamos. E depois nós fazemos. Então, as nossas atitudes, elas decorrem dos nossos pensamentos. Como é que tem sido as suas atitudes? Como que tem sido os seus pensamentos, queridos? A Bíblia fala que nós devemos pensar com a mente de Cristo. Precisamos pensar pensamentos bons, pensamentos de fé, de possibilidades, de pensamentos de que nós vamos conquistar coisas grandes, que nós podemos, mas precisamos ter as atitudes correspondentes. Eu penso grande, mas eu tenho que agir grande. Jovem, se prepare para ter um futuro brilhante com Deus. Você precisa estudar, precisa ir à faculdade, precisa fazer seu curso, mas precisa se preparar espiritualmente também, para que quando você entrar na faculdade, você não seja tragado pelas filosofias. Você precisa ter um caráter formado em Cristo. Você precisa ser um leitor da Bíblia, precisa ter os pensamentos da Bíblia na sua mente. Mas não é só o jovem, o adulto também. Nós precisamos trazer os pensamentos de Deus para a nossa mente, para pensarmos os pensamentos de Deus.
A bispa falou da leitura de bons livros. Nós criamos aqui para os jovens o Clube do Livro. E nós trouxemos alguns livros bem específicos para ensinar você a ter uma mente preparada, porque Deus é o nosso culto racional, Deus não é o nosso culto apenas emocional, Ele é o nosso culto emocional, porque na presença de Deus nós choramos, nós temos alegria, nós pulamos, nós dançamos, mas não é só isso. Deus não quer tocar apenas as nossas emoções, Deus quer transformar a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de pensar, de agir e de ser, para que nós sejamos como Cristo é. Amém ou não amém? Então você precisa ler a Bíblia, ler bons livros cristãos, que tragam conteúdo, que explicam a razão da fé, que explicam a razão de ser igreja, qual é o papel da igreja na sociedade, por que nós somos igreja, o que a sociedade espera de nós, e como nós podemos ser bênção para a sociedade, porque a igreja está aqui, querido, na terra, para ser bênção para a nossa sociedade, para abençoar toda a sociedade, sim ou não? Amém? Então, o versículo 1, novamente eu quero citar, fala de um rei que reinará com justiça. Quem que é esse rei? Jesus. E fala também dos príncipes que governarão com ele em justiça. Quem são esses príncipes? Fala assim, eu. O reino de Deus é um reino de justiça e de amor. Jesus disse que os dois mandamentos mais importantes que existem na palavra dele é amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de amor. Agora, queridos, nós precisamos aprender a viver isso que a palavra de Deus diz. É um aprendizado. Nós vamos aprender a viver em justiça e em amor, porque nós vivemos num mundo mau. Talvez lá na escola, você jovem tenha a experiência de sofrer bullying. Talvez lá na escola, você é excluído de um grupinho. Você não é aceito por um motivo ou por outro. Então, o mundo é injusto, mas nós precisamos, com o amor de Deus, amar as pessoas, independente se elas fazem bem para nós ou não. Porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar até mesmo aquele que é nosso inimigo. Lá, você trabalhador, lá na sua empresa, no seu negócio, com o seu funcionário, com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, com o seu chefe, muitas vezes existem ali os conflitos que surgem das diferenças na hora do trabalho. E aí nós precisamos aprender a amar o próximo, aceitar a pessoa do jeito que ela é, amá-la, não nos esquivarmos dela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes nós nos apresentamos numa empresa, numa escola, numa faculdade como crente. Eu sou crente. Mas o testemunho que nós damos não é bom. Não é um testemunho que as pessoas vão ser abençoadas por nós. Então, quando você falar que é crente, querido, haja como crente, haja como um príncipe de Deus, um príncipe que você está blindado contra o mal. Quando o mal vier contra você, ele vai bater e cair, e você vai revidar em amor, em gentileza, em cordialidade, com graça de Deus, porque o teu suprimento vem de Deus. Você não precisa do suprimento das pessoas, você já tem o suprimento de Deus dentro de você. Atitudes, no versículo 4, nós já lemos, 2-4, fala das atitudes de gente nobre, né? E depois a palavra de Deus vai abrir aquele parênteses, falando do verso 5-7, da atitude de gente que não é nobre, os loucos que falam loucamente, que são ímpios, que não estão nem aí pelas pessoas. Depois você vai estudar esse texto lá na sua casa com mais propriedade. E aí ele fala desse versículo 8, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera ou perseverará, né? Então ele nunca vai desistir de ser nobre, de ter a atitude de nobre. Esse versículo 8 está falando de projetar. O que é projetar? É fazer planos, estabelecer como eu quero conduzir a minha vida,
como que eu vou conduzir a minha vida em todos os ambientes, ambiente de trabalho, ambiente de escola, na igreja, na vizinhança, na minha família, como que eu vou ser, como que eu vou me apresentar nesses ambientes diferentes. Às vezes ambientes inóspitos, às vezes ambientes que vão nos resistir, mas você vai estar preparado, porque você é um príncipe, você é nobre. Então você vai fazer planos e estabelecer a sua agenda, estabelecer os seus objetivos, estabelecer os seus sonhos, e você vai trabalhar por isso, você vai lutar por isso, você vai todos os dias alinhar a sua vida para este objetivo. Amém ou não? O nobre, então, ele projeta coisas nobres, né? Você vai projetar coisas nobres para você. E aqui diz também que ele fala de perseverar. O que é perseverar? Manter-se no propósito. Se manter no seu propósito. Eu aprendi algo sobre planejamento. É importante a gente ter sonhos e fazer um planejamento, né? Mas é importante a gente trabalhar o nosso planejamento. Não adianta você pôr um planejamento num papel e você não trabalhar aquilo. Então você precisa dar passos na direção da realização dos seus sonhos. E não é só oração. Oração é muito importante. Você precisa orar para Deus te ajudar, abrir as portas, abrir as oportunidades para você. Mas você precisa se preparar. E você precisa também, né, acreditar, e todo dia você precisa sair à luta. Amém? Manter-se no propósito. Olha, a vida espiritual, primeira coisa importante na sua vida é a sua vida espiritual. Tudo começa no espiritual. Manter uma vida espiritual saudável. Leitura da Bíblia, vida de oração diária, o seu devocional, né? Leitura da Bíblia, ler bons livros, livros que tragam conteúdos para você, que te ajude a pensar. Deus é o nosso culto racional também. Eu preciso saber a grandeza de Deus, quem é Deus, qual é a minha identidade em Deus, quem sou eu em Deus, quem sou eu em Deus, o que a Bíblia fala a meu respeito, o que Deus espera de mim, para que eu nasci, o que eu estou fazendo neste mundo. O que eu estou fazendo neste mundo? Tem um versículo no livro de Eclesiastes que fala que é melhor a gente ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa. Por quê? Porque a festa, ela nos anestesia. Mas a casa de luto, a gente vê a nossa realidade. Um dia é nós que estaremos ali naquele caixão. A casa de luto nos mostra que todos nós somos finitos, que todos nós sabemos que a gente vai ter um dia que vai chegar a nossa hora. E nós não sabemos que dia que é. Um dia que eu ficar velho eu vou morrer. Mas pode ser antes, pode ser por um acidente, pode ser por uma doença inesperada. A gente não sabe o dia de amanhã, só Deus sabe. Amém ou não, igreja? Só Deus sabe. Então, nós precisamos nos preparar, estar preparado todos os dias. Precisamos ter uma vida espiritual. Se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Tem gente que acha que morreu, acabou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós morremos para este mundo, mas o nosso espírito permanece vivo. E a Bíblia diz que um dia, os espíritos de todos nós, porque cada um de nós recebemos um espírito de Deus, é isso que a Bíblia diz. Pode ser que aí fora alguém diga diferente, mas eu acredito no que está na Bíblia, eu sigo o que está na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus absoluta, verdadeira, fiel. Eu conduzo a minha vida pela palavra. E como pastor, eu aprendi a orientar o rebanho de Deus, a conduzir a sua vida de acordo com a palavra. E a Bíblia diz que todos nós um dia vamos prestar contas da nossa vida que tivemos aqui na terra a Deus. Todos vão comparecer um dia diante de Deus. Então a Bíblia diz, o corpo veio do pó e volta para o pó, mas o espírito veio de Deus e volta para Deus. Voltar para Deus não quer dizer que vai viver a eternidade no paraíso de Deus. Voltar-se para Deus quer dizer que um dia vai prestar contas para Deus. E aí, sim, ou vai viver no paraíso de Deus, ou vai viver num lugar de tormentos e de dores. É isso que a palavra de Deus ensina.
Deus não é mau, Deus é justo. Deus dá a todos os homens a oportunidade. Deus manda que a igreja pregue a palavra, porque a Bíblia diz que antes do fim, o evangelho será pregado a todos os homens em todas as nações, porque Deus quer que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra do evangelho, e de ter a oportunidade de escolher, de decidir se quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Deus deu ao ser humano algo muito poderoso, chamado livre-arbítrio, que é o direito de escolher o que você quer para a sua vida, hoje e na eternidade. Então, sabe, queridos, precisamos trabalhar a nossa vida espiritual, desenvolver um relacionamento com Deus, leitura da Bíblia, conhecer a Bíblia, orar. Eu disse hoje pela manhã e vou dizer agora, repetir para você que está aqui, todo cristão precisa ler a Bíblia todo ano, de Gênesis a Apocalipse. Todo cristão, você precisa organizar a sua agenda diária, de modo que todo dia você leia a porção da Bíblia, e ao longo de um ano você lê a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. No ano seguinte leia novamente, no ano seguinte leia novamente, porque a Bíblia é um livro vivo. Toda vez que você lê a Bíblia, você pode ler 20, 30, 40, 50, 100 vezes, toda vez que você lê, não será igual, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Então, desenvolver o seu pensamento conforme a palavra e conforme os princípios de Deus, conduzir a sua vida conforme os princípios de Deus, perdão, verdade, justiça, amor ao próximo. E nós estamos falando aqui de coisas, queridos, que não são fáceis. Perdoar alguém que nos ofendeu nunca é fácil. Viver a vida na verdade nunca é fácil. Nunca é fácil. Então, mas a Bíblia ensina sobre isso. São os princípios de Deus, e nós temos que todo dia lutar com a nossa natureza. Todo dia lutar com a nossa natureza, né? Para que a natureza de Cristo, ela tenha espaço na nossa vida, e a nossa natureza pecadora, ela vá para a cruz. E lá na cruz ela fique, amém? Lá na cruz ela fique. Então, se preparar, precisamos preparar a nossa mente, né, para nos defender dos contrários, os ateístas. Por que uma pessoa é ateísta, se diz ateísta? Uma pessoa, para ser ateísta, ela tem que ter mais fé do que um crente, acreditar que tudo que existe veio do nada, aconteceu por acaso. Os humanistas colocam o homem no centro, nós colocamos Deus no centro da nossa vida. Nós lutamos todos os dias para colocar Deus no centro da nossa vida. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. O Senhor absoluto. Deixa eu te mostrar esse verso 8 de Isaías 32, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim: mas quem é direito, faz planos honestos e é correto em tudo que faz. É o mesmo, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Mas na linguagem de hoje, quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Queridos, se nós queremos ser nobres, se nós queremos ser príncipes de Deus, viver assim, eu quero orar por você hoje, que essa unção venha sobre a tua vida. O nosso modelo é Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito, Ele é o modelo perfeito de alguém que viveu aqui na terra como homem e se manteve nobre o tempo todo. Jesus, estuda a vida de Jesus para você ver, querido, em todo o tempo, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os sofrimentos pelos quais Jesus passou, a morte de Jesus, a sua ressurreição, o seu aparecimento para os discípulos depois da morte, em todo o tempo você vê Jesus nobre. Ele viveu como homem e Ele mostrou para nós que é possível viver como homem neste mundo e ser um vencedor e viver os princípios de Deus. Quando Jesus viveu como homem, Ele foi 100% homem e Ele era 100% Deus. E Jesus é esse rei que o profeta diz que um dia reinará em justiça. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Você é chamado para ser um nobre, você é chamado para ser um príncipe, você é chamado para ser uma princesa, você é chamado para ser um rei, uma rainha, você é chamado para ser um vencedor, você é chamado para ter pensamentos nobres, projetar nobreza na sua vida, perseverar, permanecer nesse caminho em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, aplauda,
o Senhor vem forte, glória a Deus. Te convido a se colocar de pé. Te convido a se colocar de pé. Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui. Eu quero dizer para você, ser nobre, dentro da perspectiva que nós lemos aqui, na palavra de Deus, ser nobre é antes de tudo uma decisão. Você precisa decidir ser um nobre, um homem nobre, uma mulher nobre. Isso é decisão pessoal. Isso é decisão pessoal. Eu quero orar por você hoje, você que quer ser um nobre, né? Depois de decidir que você quer ser um nobre, você precisa buscar diariamente a ajuda do Espírito Santo. A comunhão com a igreja, porque é aqui na igreja, com toda a imperfeição que nós temos, é na igreja que nós somos moldados, é ouvindo a palavra culto após culto, é participando dos eventos da igreja. Essa semana nós tivemos o TAL, tivemos aqui 3 palavras maravilhosas. Quem estava aqui no TAL? Quem estava no TAL? No feriado, na quinta-feira, maravilhoso. Vamos ter uma revisão de vida. Então, todo momento que você se coloca diante de Deus, junto com a igreja, é momento de crescimento, é momento de aprendizado, né? O seu devocional diário, leitura da Bíblia, oração, e batalhar para você se manter todos os dias, na posição de um nobre, porque todos os dias vão ter situações que vão querer tirar você desse caminho. Todos os dias vão ter situações que vão batalhar para tirar você desse propósito, mas você não vai aceitar essas situações, você vai permanecer no seu propósito. Diga assim: eu sou nobre. Diga: em Cristo Jesus, eu sou nobre, eu sou príncipe, princesa, rainha, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, fecha os seus olhos, agradeça a Deus pela palavra dele, querido. A palavra é dele, a palavra é de Deus, não é do homem, e ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos direcionar, ela vem para despertar algo que Deus quer despertar dentro de nós, ela vem como um projeto de Deus, direcionado para nos abençoar. A palavra de Deus, ela é para nos abençoar. Agradeça a Deus, fala: Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, eu quero ser um nobre, eu quero andar em nobreza, eu quero projetar coisas nobres para a minha vida. Senhor, eu não quero projetar mesquinharias, coisas pequenas, eu não quero, Senhor, permitir que as coisas deste mundo, Senhor, contrárias à tua palavra, fiquem impregnadas na minha vida, as coisas do passado, pensamentos ruins, pensamentos de dores, de feridas, ó Deus, mágoas, eu não aceito isso mais na minha vida, eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me feriu. Senhor, eu quero viver a perfeita vontade do Senhor, eu quero ter a capacidade de amar ao Senhor, e a capacidade de amar o meu próximo. Me ajuda, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja força, graça, vigor de Deus na minha vida, em nome de Jesus.